Olá! Nessa videoaula eu quero apresentar algumas funcionalidades, né, e um aspecto geral das atualizações do Ubuntu, né? Como é que elas funcionam? Então é uma primeira parte, apenas uma parte demonstrativa, e posteriormente algumas outras funcionalidades que podem ajudar os iniciantes, tá, a entender melhor como é que funciona e como é que ele pode atualizar o seu sistema operacional por meio de linha de comando ou utilizando a central de atualizações do Ubuntu. Tá? Muito bem. Nesse primeiro momento, então nós temos aqui uma representação de um aspecto geral das atualizações. Então nós temos o sistema operacional Ubuntu. O Ubuntu ele tem em sua estrutura um arquivo chamado source list. Então futuramente, tá? Depois na parte 2 eu vou falar um pouco mais sobre o source list. Mas o que acontece? Há uma requisição, né, uma solicitação, né, obviamente você vai estar conectado na internet e essa requisição vai até os repositórios do Ubuntu, tá? Ou de algum software que tiver instalado no sistema operacional. Esse repositório ele envia uma resposta, né, também pela comunicação com o sistema operacional, obviamente via internet. E se essa resposta ela for positiva, então ele começa a enviar os pacotes e posteriormente se encarrega, né, o Ubuntu se encarrega de efetuar as instalações desses pacotes, tá? Então, de uma maneira simples, né, nós entendemos como é que funciona as questões das atualizações. Como é que funciona a atualização então no Windows XP, no Windows 7, etc. Bom, é basicamente a mesma coisa. Existe um software, né, instalado no sistema operacional e esse software ele vai fazer uma varredura, ele vai buscar em algum lugar, né, no nosso caso nós chamamos aí de repositório, né? Então esse repositório envia, né, o próprio software que estiver no sistema operacional, ele traz, né, esses pacotes e posteriormente efetua a instalação. O princípio ele é tanto para o Ubuntu como para um outro software, para um outro sistema operacional que vai até um lugar na internet, em algum servidor e busca e instala esses pacotes. Para que a gente possa então entender melhor, né, como é que funciona essas questões, nós temos aqui algumas outras dimensões das atualizações, né? Então essas atualizações elas acontecem muitas vezes sem o auxílio do próprio usuário, tá? Ela pode acontecer dinamicamente, né? E pode acontecer ao ligar o computador, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui três mecanismos, né, ou três situações, melhor dizendo, de como que pode ocorrer as atualizações. Tá? Então, por exemplo, você acabou de efetuar a instalação do Ubuntu. O sistema operacional ele vai fazer uma varredura nos repositórios para ver, né, se tem uma nova atualização que seja necessária ser feita. Então você acabou de fazer a instalação, ele vai fazer uma varredura no repositório. Ao ligar o computador e por linha de comando, que é uma solicitação do usuário, né? Então cada uma dessas partes é explicada aqui, ó. Então ao terminar uma instalação, né, então ele vai, né, o sistema operacional ele efetua uma busca nos repositórios e tenta encontrar ou vai atrás de possíveis atualizações, né? Então, num segundo momento, que nós também podemos perceber é quando liga o computador. Ligou o computador, aparece então muitas vezes uma janela, né? E essa janela
traz uma lista, depois melhor explicando na parte 2, né? Traz uma lista dos itens a ser instalado. Então você tem algum software instalado no seu computador, ele vai lá no repositório daquele software, né, traz as atualizações. Ou instalações, né, atualizações do próprio Ubuntu. Né? Bom, por linha de comando, né, o usuário, para efetuar por linha de comando, ele acessa o terminal, né, e ele faz uma requisição, como sudo, né, ele faz uma requisição, ele pede uma permissão para o root e executa um comando, né, que também será melhor explanado na parte 2, e por meio desse comando ele busca, né, ele varre, né, os repositórios e traz então as novas atualizações para o sistema operacional. Tá? Bem, pessoal, de primeiro momento é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, na parte 2 eu vou procurar falar um pouco melhor do Source List, tá? E da atualização de pacote, tá? De uma maneira um pouco mais gráfica. Ok, pessoal? Muito obrigado. Um abraço a todos. Espero que visite o blog também. Entre em contato pelo Facebook, dando notícias, sugestões e também dicas para os novos usuários. Ok, pessoal? Um abraço. Até mais.